verdade que consumir açúcar pode afetar a minha fertilidade? Devo utilizá-lo? Essa foi uma pergunta que veio na minha caixinha no Instagram e eu quis trazer aqui para você entender se é melhor utilizar açúcar, adoçante, açúcar demerara, mascavo, qual que é o melhor para a sua fertilidade. Olá, eu sou Vânia Serafim, nutricionista especialista em fertilidade, e aqui é um ambiente onde a gente conversa sobre alimentação, gestação, fertilidade. Então, se você está aí nesse projeto Mamãe, já clique aqui e se inscreva para saber o que você precisa fazer para acelerar a conquista do seu positivo. Então, para a gente começar, vamos entender o que o açúcar faz no nosso organismo e se pode afetar ou não a nossa fertilidade. O açúcar, quando é consumido em excesso e com frequência, pode aumentar a glicemia e isso favorecer tanto a inflamação como também o aumento do peso e isso criar um ambiente inadequado para a venda do seu bebê. Então, o consumo deve ser moderado. Se você não tem nenhum problema com diabetes, resistência à insulina, a gente pode utilizar mesmo o açúcar. Preferencialmente, eu gosto de indicar o açúcar ou demerara ou o açúcar de coco. São boas opções porque eles são mais naturais, mas não é porque eles são indicados que a gente pode consumir livremente. Então é importante a moderação. Mas se você já está apresentando algum açúcar elevado no sangue, algum problema de diabetes, resistência à insulina, aí a gente pode sim optar pelos adoçantes. Mas para sua fertilidade é melhor os adoçantes mais naturais. Então prefira estévia, eritritol, o maltitol, que são opções naturais e não vão prejudicar a sua produção hormonal. E agora vamos entender o que o açúcar faz de fato na nossa saúde e por que ele deve ser consumido bem de vez em quando, esporadicamente, e por que ele afeta a sua fertilidade. Então, quando o açúcar é consumido em excesso, ele favorece a resistência à insulina. E o que é isso? Quando a gente consome o açúcar, aumenta muito a nossa glicemia. E o pâncreas, ele produz a insulina, que ela pega esse açúcar que está no sangue para levar para a célula. Só que a gente consome tanto açúcar que o pâncreas cansa de produzir a insulina. E aí a gente pode desenvolver o diabetes. E esse excesso no consumo de açúcar prejudica a nossa produção hormonal, porque a insulina é um hormônio e quando a gente tem um hormônio em excesso sendo produzido, ele desregula todos os outros, então testosterona, progesterona, enfim, todos os hormônios acabam sendo afetados. Por isso que a gente não deve consumir com moderação. Com esse excesso no consumo do açúcar, ele pode favorecer a inflamação. Então, quando a gente tem um organismo inflamado, a nossa fertilidade pode ser prejudicada. Porque vamos pensar aqui, se o nosso organismo fosse um aquário e para esse peixinho morar, esse aquário tem que estar bem limpinho, bem cuidado. Mas se esse aquário está com água suja, não está em um ambiente favorável, esse peixinho pode morrer. Por isso que é importante a gente evitar um ambiente inflamatório. E o açúcar em excesso pode favorecer isso. Também, quando a gente consome o açúcar em grandes quantidades, isso pode aumentar o peso. E o excesso de peso é uma das causas mais importantes em relação à dificuldade de engravidar. Por isso que muitas vezes a gente perdendo aí pelo menos uns 10% do nosso peso, de 5 a 10%, favorece a fertilidade, isso tanto para o homem quanto para a mulher. E se você quer saber como que você pode fazer para emagrecer e para favorecer a sua fertilidade, eu já deixei gravado um vídeo falando sobre alimentação e fertilidade. Então eu já vou deixar aqui nos cards, então clica aqui para você, depois que você terminar de assistir esse vídeo, para você entender o que você pode fazer para emagrecer e ainda melhorar a sua fertilidade. O excesso do açúcar também pode desregular o seu ciclo menstrual. Por quê? Esse cenário que eu comentei com vocês sobre a resistência à insulina faz com que os nossos ovários ficam cheios de
óvulozinhos, que é bem conhecido como os ovários micropolicísticos, dificultando a ovulação. Então, é interessante que a gente evite o excesso do consumo de açúcar para regular os hormônios e aí a gente melhorar o nosso ciclo menstrual. Então, se você não tem nenhuma condição de saúde que você não pode consumir o açúcar, é importante que você utilize ou o demerara, ou açúcar de coco, ou o mascavo, o mínimo que você conseguir. E se você não consegue, né, não gosta, ou se você não pode, aí você pode utilizar os adoçantes. E se você está gostando aí desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com alguém que está querendo engravidar para ajudar a melhorar a sua fertilidade. E também deixe aqui nos comentários o que é que você utiliza para adoçar as suas preparações, as suas receitas, o que você aceita mais, é açúcar, é adoçante? Para eu saber, eu adoro ler os comentários. E é isso, minhas queridas. Se você não é inscrita no canal, não deixe de se inscrever e qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários que eu vou responder e não deixe de compartilhar esse material. Um super beijo, até o próximo vídeo.